Olá, caminhantes! Bem-vindos às Jornadas do Eu, o nosso pit stop para falar sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Eu sou o apresentador Reginaldo Pacheco e vou acompanhar vocês nessa caminhada rumo à realização. O podcast Jornadas do Eu faz parte do Roda de Pensadores, uma iniciativa para promover conversas significativas e diálogos abertos. Saiba mais em nosso site rodadepensadores.com.br. Caminhantes, eu quero fazer um convite a vocês, o de me ajudar a impactar mais pessoas e alcançar um público maior. Nossa proposta é apresentar um conteúdo introdutório sobre autoconhecimento com qualidade. Todas as semanas, trazemos um novo episódio abordando um tema diferente. O nosso programa é pensado para ter entre 15 e 25 minutos, ideal para quem está começando a ouvir podcast. E você pode ouvir o nosso programa nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. E se você nos ouve no Spotify, clique em seguir. Se você nos ouve no Deezer, clique no coraçãozinho para favoritar. E se você nos ouve em qualquer outro agregador de podcast, se inscreva. Dessa forma, você ajuda o podcast a se destacar nas plataformas e sempre que lançamos um novo episódio, você fica sabendo. Envie o seu episódio favorito até agora para 2 amigos, para que eles possam conhecer o nosso programa e aprender mais sobre autoconhecimento. Conto com vocês para que o Jornadas do Eu possa se tornar um ponto de partida de muitas pessoas. Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida. E celebrando o mês da diversidade, o Jornadas do Eu está fazendo parte da campanha LGBT Podcasters, para incentivar a produção de conteúdo da comunidade LGBT na podosfera. Todas as semanas vamos indicar um podcast da campanha para vocês conhecerem. Para acompanhar os programas que fazem parte da rede, basta seguir as hashtags LGBT Podcasters e a hashtag Além do Arco-Íris. E essa semana vamos conhecer o podcast. O nome disso é Diversidade. O nome disso é Diversidade é um podcast focado em entrevistas com LGBTs brasileiros pelo mundo e na militância, nas artes, nas pesquisas científicas e na política. O link para o podcast, o nome disso é Diversidade, está na descrição do episódio. Para saber mais sobre a campanha ou conhecer outros podcasts, acesse lgbtpodcasters.com.br. E na pauta de hoje, e para encerrar o mês da diversidade e o especial Jornadas do Eu, Caminhos da Diversidade, hoje vamos ter uma conversa muito além de gênero, o autoconhecimento pela perspectiva de um homem trans. Caminhantes, e para nos ajudar a aprofundar mais a nossa conversa sobre esse tema, eu trouxe o Fábio. Fábio, bem-vindo às Jornadas do Eu. Conta pra gente quem é você nessa grande jornada da vida. Oi, boa noite. Obrigado mesmo pelo convite. Meu nome é Fábio, eu tenho 46 anos. Eu fiz psicologia, física e ciências contábeis. Eu sou tio de 3 sobrinhos de 5 anos. Sou viciado em videogame, sou um homem trans, sou um transativista das identidades trans, das transmasculinidades principalmente, e sou literalmente aficionado pela ideia de que a liberdade é o fundamental numa estrutura social. Sem liberdade não há respeito, e sem respeito não há liberdade. Quando a gente vai falar sobre autoconhecimento aplicado à nossa comunidade, a gente tem muitas camadas e muitos fatores
que são nossos, são específicos da nossa comunidade, e cada um dos indivíduos da nossa comunidade tem experiências próprias em função de como a sua sexualidade, a sua expressão de gênero se apresentam. Como você percebe que a sua sexualidade influenciou no processo da sua autoimagem? Olha, toda a minha identidade de gênero, toda a minha construção de gênero, de posicionamento pessoal, essa minha percepção da negação do meu gênero predestinado, constrói a minha relação com a estrutura social e constrói a minha relação comigo. É graças a essa percepção dessa diferença, dessa dissociação entre aquilo que me diz que eu sou e aquilo que eu sei que eu sou, que eu preciso construir todo um trabalho de entendimento sobre o peso do que os outros me dizem e o peso daquilo que eu sou. E isso, quando você tem uma estrutura, por exemplo, no meu caso, uma estrutura familiar que compra essa briga contigo, que entende a diferença entre o eu e o social e percebe que não há sacrifícios a serem feitos, que aqui ninguém é oferenda, e é uma família que toma para mim a ideia de que você é você e você tem todo o direito de ser você, mas você precisa entender como a sociedade funciona com pessoas diferentes. Isso funda a estrutura que a minha família tem de começar a trabalhar a ideia de, olha, você precisa ter uma autoestima muito sacana, muito legal, muito bem trabalhada, porque o mundo é muito sacana com gente que é diferente. E eles vão te dizer coisas que é para te ofender. Só que se você não é, você não tem por que se ofender. Se você não é ruim, se você não é isso, se você não é aquilo, você não tem por que se ofender. E se uma pessoa que disser que você é alguma coisa que você é de fato, você também não tem por que se ofender. Porque não é ofensivo ser você. Ofensivo é você achar que as pessoas não têm o direito de serem quem elas são. E é horrível dizer isso, mas a partir dos 4 anos de idade, quando a minha família percebe que eu sou diferente, porque eu não quero mais usar roupas de menina, não quero mais usar vestido, nunca brinquei de boneca, detesto sapato, cabelo comprido, essas coisas, eles param de me pedir para fazer. Nunca. Nenhum vestido me foi oferecido, nenhuma prisilinha, meu cabelo desde então sempre foi curto, eu deixei crescer quando eu perdi uma aposta na adolescência, né? Nunca precisei usar nenhuma roupa assim ou assado para ir em lugar nenhum, maquiagem, nada, nunca. Mas sempre se trabalhou o cuidado consigo. Sabe? Aprende a cuidar de você. Você é você, você tem todo o direito de ser você e de ser amado, mas as pessoas não vão te tratar bem o tempo todo. Então isso foi fundamental para que eu entendesse 2 coisas. Eu me amar é fundamental porque eu sou uma pessoa importante pra caramba. Pra minha vida, eu sou a pessoa mais importante que existe na minha vida. E não importa o que os outros digam, se o que eu faço e o que eu quero é bom pra mim e não desrespeita a ninguém. Isso foi essencial para que eu tivesse condições de passar a minha vida inteira dizendo: eu sou quem eu sou e eu estou me construindo, e se eu mudar, problema meu, você não tem nada com isso. E eu não preciso que você me aceite, eu não preciso que você me tolere, você não tem esse poder sobre mim. Você vai me respeitar porque isso é uma obrigação sua. Ponto. Para mim isso foi muito crucial, assim, para eu não ter que passar por uma coisa que a gente vê muito comum na nossa comunidade LGBT, principalmente na comunidade trans, que é o desespero e a depressão do isolamento, né? Que é aquilo que até o Didier Eribon fala, né? Essa coisa de você existir sozinho, preso num lugar obscuro, e que você não é só diferente, você é uma aberração. E aberração é uma coisa ruim. Né? Sim, é tirar e deslocar isso desse local sombrio e trazer para a luz do dia e falar: ok, nós estamos aqui e tá tudo bem a gente tá aqui, e isso não deve incomodar ninguém, a gente só tá aqui, a gente só existe igual você, igual ao outro. Isso, porque a única igualdade que existe na espécie humana é a diferença. A gente não tem outra igualdade. A única igualdade que une todos os seres humanos é a diferença intrínseca. Perfeito. De fato, quando a gente tenta equalizar, colocar todo mundo dentro do mesmo patamar, não cabe, porque as medidas são diferentes. Eu tava pensando, eu vi um tutorial de física aplicada hoje de manhã que eu tava trabalhando, bem nerd da minha parte, mas eu gosto. Onde a gente tava, no vídeo tava se conversando sobre o equilíbrio térmico,
né? Sobre o fato de a temperatura dentro de um espaço vai sempre tentar encontrar um ponto de equilíbrio, o ponto exato da temperatura interna com a temperatura externa daquele objeto. E eu extrapolei isso e levei para todas as questões sociais e para todas as outras questões da nossa vida. Para a gente trazer isso ali, que tipo, todos nós, que todo o universo está tentando encontrar o equilíbrio, você precisa perguntar primeiro qual é o equilíbrio que está tentando se encontrar, porque existem equilíbrios diferentes. Cada unidade, cada coisa, cada pessoa tem um equilíbrio num lugar diferente do outro. Então eu estar equilibrado é totalmente diferente de você estar equilibrado e da fulana estar equilibrada. E a importância de, ok, esses pontos de equilíbrios para cada um desses materiais é distintos. O ponto de equilíbrio para cada pessoa também é distinto. E isso é importante para que a gente consiga ter esse desenvolvimento. E a partir dessa percepção, eu quero te perguntar, como é que foi esse processo de desenvolver inteligência emocional dentro da tua história de vida? Olha, no começo eu adotei uma postura que eu percebi que acabei sendo muito cruel comigo e muito cruel com as pessoas. Eu era muito ponderado, sabe? Uma pessoa vinha e me apresentava a sua existência, as suas demandas, e para mim faz muito sentido que você entenda a lógica na qual o outro funciona. Para mim isso é muito fundamental. Se eu não entendo a lógica que o outro funciona, eu também não vou conseguir me comunicar com ele. Do mesmo jeito que se ele não tentar entender a minha lógica, ele também não se comunica comigo. E aí não adianta nada a gente tentar interagir porque não funciona. Sim. Vai ser só no imaginário, essa coisa bem loucona. E uma coisa que eu fui percebendo, e isso assim, eu tinha uns 12 anos quando eu me dei conta de como eu estava sendo trouxa e como isso era cruel com todo mundo. É que quando você presta tanta atenção no outro, fica tentando ver se o outro vai entender o tempo todo o que você quer, o que você deixa de querer, você esquece de explicar para essa pessoa que não, ela não tem o direito de fazer certas coisas. Então, eu fui perceber no começo da adolescência que eu estava dando às pessoas liberdades que acabavam me agredindo, sabe? Eu estava dizendo, olha, você pode fazer isso porque eu entendo a sua perspectiva. E tudo bem, isso pode fazer parte do processo de relacionamento com pessoas, né? Relacionamento com colegas de escola, relacionamento com amigos, relacionamento com familiares. Mas tem um momento que você tem que dizer assim, olha, eu entendo por que você precisa fazer isso, eu entendo o seu raciocínio, mas isso me machuca, independente de por que você precisa fazer isso, e você não tem mais esse direito. E eu percebo que essa é uma dificuldade da nossa parte, da nossa construção, né, de expressão de si, de construção de relacionamentos que sejam afetivos e intelectuais, e de empoderamento do seu próprio afeto, que é muito comum na comunidade LGBT, essa incapacidade de dizer, principalmente quando a família é preconceituosa, de dizer, para que você está me machucando. De dizer, olha, eu entendo que você não entenda, mas isso é um problema seu. E eu não tenho que ser ofendido por isso. E eu achei muito legal que a primeira vez que eu comentei sobre isso com a minha mãe, eu disse, mãe, eu não gosto da maneira que meu tio me trata. Eu não acho legal as brincadeiras que ele faz comigo. Daí ela disse assim, vai lá e fale pra ele. Mas ele é meu tio, não interessa. Aqui não tem esse negócio de respeito porque a pessoa é velha. Respeito porque a gente é pessoa. Se ele não te respeita como pessoa, você fala pra ele que ele vai parar. Se ele não parar, a gente conversa de novo. E eu fui lá e falei pra ele, e ele parou na hora, nunca mais ele fez. Daí eu entendi. Não adianta só você entender como o outro funciona. Você tem que ser capaz de dizer, mano, para. Porque às vezes é só isso que falta. E isso pra mim foi um salto qualitativo, tipo, 12 anos de idade. Eu falei, gente, eu tenho o direito de dizer, para, você tá louco. Não precisa. Né? Eu não preciso chegar no limite de vou explodir, não quero mais te ver, sai daqui. Pode ser que seja necessário. Mas quando eu entendi que esse processo comunicacional é um direito meu, independente de eu ser isso, ser aquilo, ser aquilo outro, ser verde, ser amarelo, ser cis, ser trans, é um direito meu.
nossa, isso me abriu caminhos, assim. Porque eu realmente imaginava, isso era imaginário, eu nunca tinha verbalizado isso, que por eu ser diferente, eu tinha que aceitar a estupidez das pessoas que não entendiam o diferente e não se preocupavam em entender. E isso mudou a minha forma de pensar. E agora eu entendo, sim, que eu acho importante que você tenha a opção, o direito e o acesso à informação. Mas, independente de você ter ou não acesso à informação sobre o que é ser trans, o que é ser intersexual, o que é ser gay, lésbica, bissexual, etc, etc., você tem que entender o que é ser uma pessoa. E que ser uma pessoa significa respeitar o coleguinha. Então, independente se eu sou LGBT, XYZ ou não, você vai ter que me respeitar. E se você não me conhece, você vai ter que me perguntar educadamente como qualquer pessoa pergunta. Porque você não chega para um padre e sai berrando: escuta aqui, ó, é verdade que você é padre, então? Você não faz isso. Você é educado, não é? E comigo você não pode ser educado porque eu sou diferente de outro jeito. Não. Então, nossa, isso mudou demais, assim. E me ajudou muito, inclusive, a ajudar pessoas da comunidade LGBT durante esse tempo a dizer: você tem o direito de não ser agredido. Você não tem nenhum dever e nenhuma obrigação de aguentar nenhum tipo de agressão. Não é porque a pessoa não sabe que ela tem o direito de te bater primeiro e perguntar depois. Perfeito. Muito do que você fala vai de encontro com a minha filósofa de cabeceira, que é a Ayn Rand, que é a mãe do objetivismo filosófico. E eu vivenciei esse mesmo estado que você teve, mas quando eu estava lendo a obra dela, que é Revolta de Atlas, que foi uma sequência de fichas caindo, e essa foi uma delas, sobre se colocar enquanto indivíduo na primeira pessoa, e a partir disso construir suas relações, priorizando a tua saúde mental, priorizando as tuas necessidades, priorizando você enquanto indivíduo por completo, para daí sim começar a desenvolver relacionamento, para você começar a desenvolver relações. E essa questão de falar para o outro. Eu também trabalho com mentoria de comunicação não violenta, e uma das coisas que a gente fala muito nas mentorias é sobre o abismo que existe entre o que a pessoa está fazendo e como aquilo te afeta, e como a pessoa enxerga que aquilo te afeta. São 3 momentos diferentes. Em muitas situações, a orientação é: informe o outro. Olha, esse seu comportamento me afeta dessa forma. Uhum. E eu percebo que quando se trata de relações já construídas e relações que tendem a caminhar para um relacionamento saudável, as pessoas se respeitam, as pessoas começam a retrabalhar como essas relações funcionam e seguir novos caminhos, porque a maioria das vezes essas pessoas não percebem como aqueles comentários nos afetam enquanto indivíduos. E essa sua fala de: tá, mas ele é meu tio. Tá, daí? Qual é a... Não, o ponto é: eu sou um ser humano, você é um ser humano, e a gente vai se relacionar a partir disso. E para que essa relação aconteça, eu preciso que você respeite a minha individualidade como eu respeito a tua. E isso é uma coisa que eu observo também em toda a comunidade LGBT. A dificuldade de se colocar nesse primeiro lugar. Tem N fatores psicológicos, sociais, estruturais que levam a nossa comunidade a se colocar nessa situação, ou estar nessa situação, porque são muitos fatores complexos que envolvem a vítima LGBT, que tem uma camada de complexidade a mais do que uma pessoa heterossexual, que lida com questões específicas. E eu vejo a dificuldade das pessoas se colocarem nesse ponto e falar, tipo: olha, pera, não, isso que você está fazendo me afeta de uma determinada forma, eu gostaria que você parasse por causa disso. É um ponto na inteligência emocional que eu vejo que muitos de nós, enquanto LGBTs, precisam aprender a desenvolver. Com certeza. E assim, em todas as esferas. Eu vejo muito isso nas esferas dos relacionamentos. Principalmente em pessoas LGBTs que surgiram em núcleos familiares sem suporte, né? Que é o núcleo familiar do armário, de tipo: você não precisa, tudo bem você ser, mas você não precisa
e você não precisa... Cria-se eu percebo que há uma instabilidade emocional grande a ponto de você ver no universo LGBT uma quantidade de relacionamentos abusivos que chega a ser impressionante. Concordo. Impressionante. É uma coisa que você olha e diz assim, mas escuta, você não tá vendo o que tá acontecendo? Sabe? Eu nunca vi tanta coisa que eu só vi em filme da década de 60, 50, que é gente esperando a outra pessoa que é um verdadeiro sádico emocional, né? Porque vai mudar, porque o amor muda tudo. Sim, eu percebo que muitas dessas questões que a gente enfrenta enquanto modelos de normatividade, que a gente pega... Uma coisa que eu conversei com o Luiz Aragão, que é um psicanalista, no primeiro episódio da série sobre diversidades, foi sobre como nós performamos alguns comportamentos que nós temos como heterossexuais, como masculino e feminino. E a nossa comunidade, eu acho que eles importaram isso, só que assim, parece que eles importaram isso da década de 50. Onde sim, a gente voltou, né? Vamos importar lá do século passado. Horrível. Sim, onde a masculinidade ela precisa ser totalmente reforçada, estruturada, e a feminilidade também. E cara, isso cria um campo minado tão difícil e acaba gerando isso. Eu vejo muitos relacionamentos entre lésbicas, entre gays, entre toda a nossa comunidade LGBT, que reproduzem violências que os relacionamentos heterossexuais estão discutindo já há bastante tempo para tentar superar, e parece que os da nossa comunidade ainda não perceberam que esses assuntos precisam ser discutidos. Que a gente precisa trazer esses relacionamentos abusivos para a pauta. Como se a gente ainda estivesse tentando legitimar o nosso relacionamento como um relacionamento normal, sendo que não existe uma normalidade. Exato, é aquela tentativa de não, existe tudo equilíbrio, eu vou encaixar tudo nessa caixinha para que não é. Só que eles estão usando como normal o Nelson Rodrigues. Eles estão usando como normal a cunhadinha, bonitinha, mas ordinária. Ah, sim, perfeito. Sim, e essa normalidade, eu percebo que essa normalidade, ela dá uma paulada na autoestima de todo LGBT. E uma dificuldade grande em você construir algo positivo na sua própria busca de construção de inteligência emocional e de resgate de autoestima. É muito, muito prejudicial. Eu vejo muito isso com os meninos, e eu trabalho muito isso com a comunidade de homens trans e transmasculinos, sobre a necessidade de empoderar-se. E empoderar-se enquanto homem trans não significa performar o machismo para legitimar uma masculinidade. Perfeito. Existe uma distinção muito grande entre o que é performar masculinidade e performar aquele machismo da década passada que a gente precisa conseguir superar. Sim, eu não preciso dar conta do que as pessoas acham que um homem tem que ser. Eu preciso ser feliz sendo um homem, e ser feliz significa aprender aquilo que eu sempre pedi: respeito. Uma coisa que eu percebi que um dos debates que está emergindo, em função dos debates promovidos pela comunidade trans, é realmente esse de questionar o modelo de masculinidade. Eu vi que o movimento feminista vem tentando fazer isso há séculos. Não, há décadas, né? Séculos é um exagero muito... mas há décadas. E esse debate nunca avançava, porque eram mulheres tentando debater sobre o que é masculinidade. E elas não tinham apoio, suporte dentro das discussões, justamente porque as desqualificavam por serem mulheres. Exato. E quando a comunidade trans emerge e começa a trazer todas essas questões, o que é uma coisa, o que é outra coisa, o que é outra coisa, e a gente distingue sobre o que é o teu genital do que é a tua performance social, são coisas distintas. E a gente começa a questionar essa performance social. O porquê essa performance social tem que ser A, B, C ou D, que é tão difícil de ser. É um patamar inalcançável de ser humano. Sim. E assim, e costuma ser extremamente maldosa, né? Maldosa, literalmente, maldosa, essa associação entre masculinidade e machismo, tanto para cis quanto para trans. Para trans joga a gente no século passado, literalmente, 1920, 1930. Daqui a pouco eles vão começar a ser denunciados na delegacia da mulher. Porque para que você precisa ser machista para você performar uma existência masculina? Então, calma.
Quem precisa legitimar você? O que existe de você enquanto sujeito homem? A violência não é uma questão masculina. Sim, eu falo bastante com o amigo que a gente tem em comum, que é o Márcio, sobre a necessidade de teatralizar a violência para ser uma forma de isso ser expresso e ser canalizado, para que ele não seja canalizado nos momentos errados, da forma errada. Esse modelo de heteronormatividade do século passado, ele é trazido, e eu vejo que ele é imposto sobre todos os homens que fazem parte da comunidade, sejam gays, sejam homens trans, sejam não binários, que performam esse gênero mais masculino, que é essa coisa do tipo para que você seja homem, você precisa seguir esse script de ser o provedor, ser forte, falar grosso e resolver as coisas na porrada. E é uma discussão que eu percebo que os homens heterossexuais estão discutindo e começando a encontrar formas de superar, e que a nossa comunidade abraçou de uma forma esse estereótipo de performance de masculinidade e não está disposto a largar esse osso. De nenhum canto, né? De nenhum canto. Eu estava conversando sobre isso com os garotos cis, gays, acho que de São Paulo, que a gente estava conversando pelo Facebook, sobre essa demanda bizarra de masculinidade tóxica que vem sobrepondo a comunidade gay, né? É o retorno do recalcado, né? Literalmente voltou esse negócio de mas você não precisa dar uma bandeira, você não precisa, você precisa o que você quiser, né? Fazer isso ou fazer aquilo ou deixar, eles estavam brincando comigo, tanto que voltou pra alta um estereótipo que fazia um tempo que estava meio embaixo, que é o urso. Sim, ponto. Mas o urso não não só nesse nosso padrão de estereótipo, de ser barbudo, de ser peludo, não sei o quê, mas a questão brutamontes, o negócio bruto, rústico, sistemático, que pelo amor de Deus, gente. Né? Eu já comentei no outro episódio do podcast, quando eu estava falando sobre autoconhecimento e homens gays, que no Scruff, que é um aplicativo para ursos, questionaram a minha sexualidade, porque eu performo coisas que eles entendem como masculinas, mas eu me relaciono com outros homens me colocando como passivo. O cara veio me questionar perguntando como assim eu faço Muay Thai, eu faço luta medieval, eu luto com machado e eu sou passivo. Não, a frase dele foi: você tá sendo gay errado. Oi, pera, vamos tirar sua carteirinha. Não, fui caçado. Cara, eu fiquei pasmo com isso, porque eu falei, tipo, cara, que volta você deu pra conseguir justificar o fato de eu gostar de artes marciais e que isso obrigatoriamente me torna um gay ativo, porque eu tenho uma performance mais masculina de acordo com a sua percepção. Né? Porque luta é uma coisa de macho. Foi um nível assim que eu fiquei tipo, amigo, vai buscar novas referências, tá? Vai dar uma lida sobre filosofia, sobre sociologia, pra você ampliar a tua visão de mundo e vai fazer terapia. Você tá precisando. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer o povo da comunidade entender, que psicoterapia não é coisa pra gente louca, não é coisa pra gente perturbada e não é coisa pra te dar, como é que é? Fazer você fazer as coisas de um outro jeito. Quando eu falo pra eles, gente, terapia é um negócio que serve pra você entender como você funciona. Eu falo que a terapia é uma das principais ferramentas de autoempoderamento. Exato, não tem nada melhor do que você fazer uma terapia bacana, um negócio com um profissional sério e ético, para você entender você, perceber você e entender exatamente a importância de você gostar de você, porque você é alguém sensacionalmente gostável. Perfeito. Boa parte das pessoas tem uma dificuldade de ser sensacionalmente gostável, né? De se achar querido, amado e amável e, consequentemente, ter o direito de demandar amor. Eu demando, eu tenho esse direito de ser amado e eu quero inteiro, não pela metade. Isso não é uma música, é uma necessidade, né? Sim, e eu percebo que muito disso vem dessa... Todos nós, enquanto sociedade, já crescemos
vulneráveis a diferentes tipos de violências passivas e ativas. Né? No nosso caso, algumas violências elas tendem a ser mais exacerbadas por causa das nossas sexualidades, e toda essa violência que a gente vivencia acaba gerando essa questão do tipo, ok, eu não sei como faz isso, eu não sei como me amar, eu não sei como encontrar esse tal amor próprio que todo mundo fala, e é na terapia que a gente faz isso. Uma das missões do Jornadas do Eu é desmistificar a psicoterapia e mandar as pessoas para terapia. Gente, psicoterapia é um treco tão sensacional. Tão sensacional. Sim. Eu fiz durante décadas. Quando eu resolvi que ia começar o processo transexualizador, eu fiz de novo. E às vezes, quando eu dou uma escorregada, eu ligo pra ela e digo, precisamos resolver mais umas coisas que eu dei umas pisadas de bola aqui, Perfeito. Eu tô me boicotando e eu tô percebendo. Porque na maior parte do tempo, sem psicoterapia, a gente não se dá conta de quanto a gente se boicota. Não, eu faço psicoterapia vai fazer mais de 10 anos já. 10 anos praticamente com a mesma terapeuta. No vai e volta, é o processo da terapia. Sim. E, cara, agora com a questão de isolamento, né? Tô mais próximo da minha terapeuta porque se demanda mais para ajudar a manter o equilíbrio psicoemocional. Mas é essencial, e eu vejo que isso é uma ferramenta muito poderosa para nós da comunidade LGBT, para a gente conseguir desenvolver isso. E aqui em Curitiba, a gente tem o Grupo Dignidade e a Voluntários Arco-Íris, que fornecem esse atendimento de psicoterapia. Agora está sendo tudo feito online por causa da pandemia, para poder ajudar a comunidade. Fora que a gente também tem as universidades que também fornecem esse serviço, ou a tarifa social, que são tarifas mais baixas, algumas até gratuitas, para conseguir ampliar mais esse espectro de atendimento de terapia. Sendo bem sincero, não é uma coisa muito barata, quando você está fazendo já com profissional financeiro do mercado, pelas faculdades, as pessoas são atendidas por alunos com devido acompanhamento, né? Acaba sendo uma tarifa social. E isso traz a questão, como o nosso próprio ambiente da comunidade LGBT vai influenciando a nossa saúde mental para nos distanciar mais da nossa ideia de eu e desse estado de saúde mental. Né? A gente tem o resgate dessas heteronormatividades para dentro da nossa comunidade. A gente tem agora aquela coisa do tipo, não, eu prefiro sair com caras que estão dentro do armário porque não dão pinta. É uma glória. Foram décadas para conseguir estourar a porta do armário, e agora a gente está reencantando o armário como viver nesse local onde as minhas expressões de afeto são limitadas, como sendo uma coisa positiva. Isso não é todo mundo, isso não é todo trans. Uma parte significativa da população não é assim, mas acontece bastante. Se você é um homem trans, você tem que ser hétero. Porque se você não é hétero, pra que você é trans? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas enfim, né? Segundo, se você é trans, você tem que performar uma masculinidade normativa. E isso é ridículo. Ridículo. Primeiro, porque masculinidade normativa não existe. É um machismo normativo que determina como é que o suposto homem tem que supostamente se comportar, e isso influi coçar coisas que não costam, que não faz a menor necessidade nem o menor sentido. Mas você vai encontrar homens trans performando essa masculinidade hipotética, literalmente coçando o que não possa para parecer cisnormativo. Terceiro, toda vez que a gente não quer performar uma cisnormatividade, porque isso não tem a ver com a nossa existência enquanto homem, eu não preciso ser cisnormativo para ser homem, porque existe um universo de homens trans e cis que não o são e continuam sendo homens. Eu ainda tenho que ouvir da própria comunidade trans que isso talvez não seja ser homem. Talvez na perspectiva de quem? Cadê o manual? Eu não sei onde na nossa agremiação eles determinaram essas regras, porque não me deram nenhuma carteirinha e também não me tiraram nenhuma, né? Então, assim, as pessoas falam, na população trans, se você não constrói uma passabilidade é porque você não quer ser de fato trans, nada a ver. Eu, por exemplo, tenho uma passabilidade alta pra caramba, e eu sempre me identifico como homem trans, porque eu não sou cis.
Eu não tenho nada contra, de verdade. Meus pais são cis, eu tenho um monte de amigos cis. Mas a minha existência, a minha construção enquanto sujeito é trans. Então, assim, o que a gente vê muito é essa demanda do tipo, vamos ser normativos, né? Por mais que eu tenha o que a gente chama que é bastante tóxico, mas é passabilidade. É quando você para de se parecer com o não cis. Porque na rua, se você me encontra, e isso até antes da transição já acontecia, você me toma como um homem cis. Mas eu faço questão, para mim é um ponto de orgulho eu me identificar sempre como um homem trans. Por quê? Porque trans faz parte da construção da minha identidade desde o começo da minha existência. A trajetória da construção do meu eu e da minha autoestima, da minha construção de enxergar o mundo, de lidar com o mundo, de me posicionar com o mundo, é assim porque eu sou trans. Então, se as pessoas não estão me enxergando como homem trans, eu vou avisar. Eu não preciso andar com uma placa, mas eu preciso dizer porque eu tenho orgulho do caramba de ser um homem trans. Porque a gente rala um dobrado para poder ser quem se é quando você está fora da caixa. Quando você está fora da norma, quando você está fora do normal, quando você está fora daquilo que faz com que as pessoas se sintam acomodadas. A gente não pode ser acomodado, senão a gente morre. A população LGBT toda, principalmente a população trans, se a gente se acomoda, a gente morre. Se a gente desaparece no meio da multidão, em algum momento a gente morre. Porque as pessoas, quando nos enxergarem, elas vão se sentir no direito de nos bater porque a gente estava fingindo. Perfeito. E uma das coisas que eu enxergo que é bem problemática e ao mesmo tempo é um paradoxo da nossa existência nós precisamos buscar nos validar enquanto indivíduos para nós mesmos, só que todos nós, independente de qual seja o teu espectro sexual, nós também buscamos validação na sociedade, nós buscamos validação no outro. Eu me valido, mas em algum momento do nosso processo a gente também vai acabar buscando validação no outro indivíduo, no nosso parceiro ou parceira, em alguma comunidade. E eu vejo que isso vale para tudo, tanto, sei lá, para nós LGBTs, quanto para alguém que vai ser vegetariano. Essa pessoa vai se pautar primeiro, depois ela vai buscar validação de ser vegetariana na sociedade. Eu, enquanto homem gay, eu me valido enquanto homem gay, mas eu também busco essa validação na sociedade, do tipo, olha, eu sou gay, ok? E ter uma resposta positiva disso, tipo, ok, ou beleza, ser gay é ok. Mas ter essa validação positiva é extremamente benéfico para a saúde mental de qualquer um. E eu percebo que, principalmente para a comunidade trans, o retorno dessa validação ainda está muito difícil. Como a gente sempre brinca, dentro da comunidade LGBT, os gays estão lá na frente e o restante está caminhando. Ainda mais quando a gente fala de gays que tem essa passabilidade. Se você for aquele gay que passa por heterossexual, você tá lá. Mas quando você performa qualquer elemento de feminilidade, você já é jogado para trás. E uma das coisas que eu entendo disso é a dificuldade das pessoas conseguirem lidar com as suas próprias questões, suas próprias expressões de gênero e sexualidade, e isso acaba gerando ruído pro outro. Porque eu não consigo lidar com, e eu vejo isso em muitos heterossexuais, tanto homens quanto mulheres, de dificuldade de lidarem com as suas performances de gênero, tipo, eu sou mulher e performo isso, sou homem performa aquilo, e quando surge a comunidade LGBT questionando essas performances, isso gera uma tela azul nessa galera. Mas assim, o gay e a lésbica questionam isso, mas não questionam tanto, né? Porque tem toda essa questão da passabilidade. Mas quando vem a comunidade trans, isso emerge, isso ganha visibilidade, a gente está questionando basicamente essa estrutura desenhada e montada que já não funciona há séculos, de que o que é papel de homem e o que é papel de mulher, e que isso não tem nada a ver com o sexo do indivíduo.
E como tudo isso essa desconstrução acontece, quando a gente está tentando se validar enquanto pessoa vai buscar essa validação na sociedade, nós gays ainda recebemos um feedback mais positivo, bissexuais recebem um feedback mais positivo, lésbicas recebem um feedback mais positivo em relação à comunidade trans, que ainda assim é uma das mais marginalizadas dentro da nossa comunidade. Como é que é para ti essa questão dessa relação? Eu, enquanto indivíduo, e eu me relacionando com grupos sociais? Porque é assim, ó. Quer ver? Pra mim, a identidade, se ela não é construída com o outro, ela não existe. Porque a nossa identidade, de todas as partes, ela é constituída numa estrutura social. Né? Então, por exemplo, por que você sabe que você é gay? Porque você gosta de um outro que tem algo em comum com você, que faz parte do conteúdo que já atrai nessa pessoa, entende? Então você só pode ser gay se a pessoa por quem você se interessa tem o seu gênero, não é? Sim. Então sim, a sua identidade se constrói muito na estrutura de validação. E eu preciso afirmar, e é uma coisa muito louca que as pessoas cis heteronormativas nunca percebem, porque, principalmente se são brancos, né? É garantido o direito, né? É garantido o direito eterno, né? De você ser o empoderado da vez, se você é um homem branco cis normativo. E você não tem que se dar conta de que você precisa afirmar a sua existência, porque o universo existe em prol desse fulano, né? Eu não preciso fazer nenhum esforço para dizer que vocês têm que me respeitar, porque ad infinitum uma sociedade foi feita para respeitar essas pessoas. O homem branco, hétero, cis normativo. Depois dele, o homem hétero cis normativo, e daí depois a mulher hétero cis normativa branca, e daí depois a mulher genericamente falando hétero cis normativa. Essas estruturas elas nunca precisaram pensar sobre a necessidade de gostar de si mesmo para afirmar a sua identidade no conjunto social. Tanto que elas acham que quando elas elogiam uma pessoa fazendo críticas, elas estão sendo positivas. Por exemplo, eu recebi um elogio no ambiente de trabalho quando eu fui promovido, que foi uma das coisas mais afrontosas que eu já ouvi na vida. Foi antes da minha transição. O meu chefe, que me ofereceu a promoção, disse assim: olha, para mim é um prazer estar dando essa promoção para você, porque o seu trabalho é espetacular, é sensacional, é fantástico, e é impressionante que você tem uma performance tão sensacional sendo lésbica. Eu falei: o quê? O senhor me desculpa, mas eu nunca transei com ninguém aqui no trabalho. Isso aqui é uma empresa. Não, sim, mas eu tô te fazendo um elogio. Mas que elogio, senhor? Que elogio? Então, se eu disser pro senhor que o senhor é um chefe sensacional, apesar do senhor ser manco, o senhor vai se sentir elogiado. Ele: não, né? Não tem nada a ver. Deu então. Também não tem nada a ver. O senhor está dizendo assim, que se eu não fosse, se eu não me esforçar tanto para o senhor ignorar que eu seja LGBT, o senhor... Você fala, ficou preconceituoso pra caramba. Sim. As pessoas heterocis normativas, brancas, não percebem essa necessidade que a gente tem de fazer esse sobreesforço para que isso desapareça. E jogam isso na nossa cara como se fosse um elogio. Tipo: olha, você é tão sensacional apesar de você não ser. Perfeito. E uma coisa que eu vejo que é bem recorrente na nossa comunidade é a nossa sexualidade ser chamada no ambiente profissional, a toda hora prestar esclarecimentos, porque nós somos LGBTs além de ser profissionais. Eu trabalho num ramo que é bem
machista, que é o ramo de manutenção. Eu trabalho numa prestadora de serviço como job principal e isso já tem trabalho em várias empresas assim. E nesses locais a minha sexualidade é chamada junto com o meu cargo pra, olha, tá aqui o seu cargo, tá aqui a minha sexualidade, os dois caminham juntos e eu preciso sobrepor as minhas capacidades o tempo todo por causa da minha sexualidade. E uma coisa que é muito comum dentro do ambiente profissional quando você é um chefe LGBT é que as pessoas cisnormativas sejam, se for uma chefe lésbica em relação às mulheres, se for um chefe homem gay em relação aos homens, que é esse medo que essas pessoas têm de nós abusarmos do poder para assediá-los. Então isso é chamado o tempo todo para conversa. Na empresa que é muito louco a impressão que eles têm de que a gente existe em função do sexo, né? O nosso negócio é transar em qualquer lugar, como se a gente estivesse no cio eterno de uma mente sem lembrança. Perfeito. Na minha empresa, a gente contratou recentemente um novo auxiliar e um dos medos dele, que ele conversou com a nossa financeira, foi: será que ele não vai dar em cima de mim? A minha financeira ela riu. Ela riu. Mas aquela risada gostosa. Ela falou, tipo, filho, você vai ter que crescer muito pra você ser interessante pra ele. É uma autoestima, gente. É uma autoestima que esse povo cis heteronormativo tem, que é por isso que eles não percebem, que a gente não tem. Perfeito. Cara, e esse esclarecimento e esse cuidado nos é chamado a todo momento em relação à nossa sexualidade. A gente está sempre sendo chamado para prestar esclarecimento quando a gente ocupa local de poder dentro da... E ao mesmo tempo, a gente não pode falar sobre isso, porque se a gente fala sobre isso, eles dizem que a gente fala sobre isso o tempo todo. Exato. E isso me parece aquela sobrecarga sensorial, que tipo, você tá pensando tanto nisso, que quando alguém fala sobre isso, porra, mas sempre isso agora? Mas não, ele tá na sua cabeça, é você que tá trabalhando isso o tempo todo. Só que você tá trabalhando, sei lá o que você põe na sua cabeça. E, por exemplo, as pessoas costumam me chamar para falar em empresas sobre a questão trans, né? Como uma empresa pode trabalhar o desafio trans, e eu costumo responder de uma forma muito simples. Vocês têm que trabalhar machismo. Se você achar o gancho do machismo, você trabalha a estrutura LGBT toda e você chega na existência trans muito rápido. Agora, se você tem uma empresa que é machista pra caramba, que faz telhado de vidro, que paga menos pra mulher pro mesmo cargo que o cara tem por motivos de que sim, que restringe a contratação de mulher porque, meu Deus, ela tem filho, que faz um formulário no RH que é totalmente diferenciado se é mulher. Então, se ela é uma mulher e ela tem filho, com quem fica, onde fica, que tem creche, tem escola. Se o cara tem filho, quantos filhos, dependendo do imposto de renda, e acabou. Se você chegar no formulário da RH e essa diferença está lá, a sua empresa é machista. Então, se a sua empresa é machista, ela vai ter muita dificuldade com trabalhar as pautas LGBT. Mas isso é uma responsabilidade da empresa. E demora muito para nós, enquanto sujeitos LGBT, que precisamos construir uma identidade pessoal e social, entendermos que o fato de sermos LGBT não é um empecilho e nem uma sobredemanda para nenhuma estrutura educacional, trabalhista e tal, mas tem sido colocado pelas instituições como se fosse. Então você vê a população LGBT, principalmente a população trans, sendo expulsa mesmo, não é evasão não, é expulsão, sendo expulsa das escolas por um excesso de bullying miserável, por uma violência mesmo, uma violência absurda com relação à identidade, ao respeito do sujeito, que acontece entre os alunos, muitas vezes fomentado pelos adultos, e que os adultos, nesse momento, dizem que não vão tomar partido. Mas se você não toma partido numa agressão, você já tomou. Porque se você ficou sem fazer nada, você concorda com o agressor. Você só não quer verbalizar a sua concordância. Exato, você só é covarde demais para dizer que você concorda com o que o cara está fazendo. Então essa estrutura e esse momento nosso, essa necessidade nossa, e assim, eu falo isso enquanto coletivo. A gente precisa, enquanto coletivo de pessoas LGBTs, começar a falar sobre a necessidade da gente trabalhar a nossa autoestima para ser intolerante a esses tipos de violência que se estruturam.
Porque não existe forma de combate a essa violência que seja suportável. Tipo, não, pera, eu vou esperar porque eu vou ser compassivo, daí vai mudar. Não vai mudar. Mas ser compassivo não é ser passivo. A compassividade vem de compaixão. Uma coisa é eu buscar ter compaixão por um indivíduo, outra coisa é eu não fazer nada enquanto aquele indivíduo é um agressor para com o outro. Mas as pessoas que são compassivas acabam sendo bastante passivas, porque elas falam com você depois que você foi agredido. Olha, morri de dó, achei um absurdo o que ele fez com você, mas você sabe como é, né? Cara, isso é um dos locais que eu acho mais difíceis. E eu lembro enquanto eu estava no colégio há muitas primaveras atrás, lá no ensino médio, que me aconteceram alguns casos de homofobia, e eu levei isso para a direção, eu levei isso para minha família na época, e isso foi lá em faz tempo. Sim. Foi no milênio passado. Por aí. E a resposta que eu tive que, tipo, a gente vai tentar fazer alguma coisa, mas você sabe como é que é, né? Deu, porra! Como assim? E essa foi a resposta que eu tive da instituição, escola e da minha família naquele momento. E nem os dois sabia como lidar. E nesse meio tempo a gente fica exposto a violências. Mas como eu sempre fui rato de biblioteca, por algum motivo já tinha lido livros sobre direito civil, eu fui pro Google pesquisar qual que era a estrutura de um processo por danos morais e agressão. Eu espalhei o boato na escola que a minha estava entrando com um advogado contra a escola e contra os alunos por discriminação e agressão física. Perfeito. A piazada ficou com uma mão que não passava uma brisa. E eu, cara, e daí eles viram para as meninas virem conversar comigo pra falar que não era bem assim, que eles só estavam brincando, que a família deles eram famílias pobres, que não tinham recursos para lidar com uma ação, e blá, e eu alimentando a mentira, porque ser inteligente foi sempre o meu mecanismo de defesa. Eu aprendi a desenvolver a fiscalidade depois, no momento da vida, mas nessa fase da adolescência a minha arma era o fato de eu ser inteligente pra caramba. Isso resolveu a questão do bullying comigo na escola, porque daí todo mundo ficava com medo da ação civil chegando na casa deles por agressão. Então, eu particularmente, eu não tinha episódio de bullying na escola, porque eu já tinha uma atitude muito... Qual é o problema? Você falou o quê? Qual é o problema? O que você quer dizer com isso que você está dizendo? E as pessoas, quando elas são questionadas em público, e assim, não de uma forma agressiva, literalmente de uma forma objetiva. O que você quer dizer com isso? O que você quer falar com isso? E isso, você quer chegar aonde? Elas param, né? Sim. Elas voltam, elas recuam, elas regridem. E a minha mãe sempre disse, tenta entender o que a pessoa está querendo te dizer exatamente antes de você fazer qualquer tipo de ação reativa, porque você pode não estar entendendo o que ela está falando, ou ela mesma pode recuar do que ela está dizendo antes. Tá? Se a pessoa disser explicitamente o que ela está falando para você, aí você vai tentar dialogar com a pessoa sobre o desrespeito que ela comete com você, se for esse o caso. Se ela não te entender e permanecer te desrespeitando, você vai chamar a autoridade. Se a autoridade não fizer nada, você conta pra ele. Então, assim, e isso é uma coisa que você descobriu isso estudando, eu descobri isso com a minha família, mas boa parte da população LGBT não sabe. E passa pela escola se sentindo indignado e resolvendo, chegando no limite da resolução da violência com a estrutura violenta, com o isolamento e com a resposta em violência. E isso nos leva a um momento de adulto que, se não for bem trabalhado, é um adulto bastante emocionalmente prejudicado, socialmente prejudicado, né? E aí afetiva, profissional, intelectualmente prejudicado por esses danos emocionais que são terríveis. Poxa, hoje quando a gente fala, nós precisamos colocar a população trans no mercado de trabalho, boa parte delas não tem educação formal. O trabalho diz assim, não posso fazer nada por você. Como não?
Você cria programas de trainee, que você pega o pessoal na faculdade que não sabe nem escrever o nome, porque você quer pagar um salário menor, né? Para você desenvolver um profissional que vai sair do jeitinho que você quer quando ele tirar o diploma, para ele fazer as coisas do jeito que você quer. Por que você não pode fazer isso com uma pessoa que não tem o grau de educação formal que você precisa? Contrata ela. A qualificação formal é uma coisa que você nem precisa desembolsar. Você consegue fazer projetos com os estados ou mesmo com as instituições de ensino para que essa pessoa estude no contraturno do trabalho. Para que essa pessoa tenha uma formação educacional que complete aquilo que você acha que é necessário. Porque o que a gente vê de pessoas que têm, e assim, dentro e fora da população trans, pessoas que têm um perfil profissiográfico comportamental maravilhoso, que você percebe são sujeitos proativos que têm uma capacidade de comunicação, uma capacidade de negociação, de conseguir enxergar de forma alternada macro e microcosmos da situação da qual nós estamos falando, que conseguem organizar células multidisciplinares, e essas pessoas não terminaram o primeiro grau. E são talentos que eu desperdiço porque ela não tem um diploma. E eu contrato uma pessoa que tem a qualificação técnica, mas não tem as habilidades comportamentais, e eu não consigo qualificar habilidades comportamentais. Perfeito. E jogo fora. E a gente, enquanto sujeito LGBT, acha que não merece. E a gente cai numa estrutura de meritocracia que não é disso que se deve falar. De tipo, você tem que investir em você, você tem que cuidar de você, você tem que isso em você, e ao mesmo tempo você está dizendo, vocês são um lixo, vocês são uma aberração, o lugar de vocês é na rua, vocês não têm que fazer parte da sociedade. Vocês são terríveis. Quando vocês forem doutores, professores da Universidade Federal, vocês venham aqui e falem alguma coisa. Antes disso, rua. É a mesma sociedade, que tem o mesmo discurso. E eu fico imaginando as pessoas que já têm uma autoestima prejudicada, como é que elas lidam com isso? Isso deve ser avassalador. E como é que a gente, enquanto comunidade LGBT, pode fazer para melhorar isso? Porque, cara, não é possível que a gente não perceba, né? Não, eu acredito que a gente percebe, só que é aquela coisa, eu enxergo, mas eu prefiro não ver, porque é difícil lidar. E daí isso nos traz para um dos pontos. Como a gente pode fomentar uma comunidade melhor para o nosso futuro? Porque uma coisa que eu acredito, é uma crença pessoal minha, nós enquanto comunidade vamos conseguir alcançar esse conceito, o significado da palavra comunidade. Nesse momento eu vejo comunidade como uma palavra vazia aplicada ao nosso grupo social. A gente tem que caminhar bastante aí para preencher essa palavra comunidade de sentido. Mas eu percebo que agora, nos últimos anos para cá, estão começando a pipocar as primeiras iniciativas para tentar transformar a nossa comunidade em comunidade de fato, em grupos de networking, em grupos de apoio, indicação, porque isso faz parte de ser uma comunidade. O apoio mútuo, a ideia de sororidade que as feministas utilizam, eu acho que precisa ser criada uma palavra ou importar este conceito para dentro da nossa comunidade, de como a gente consegue se apoiar enquanto pessoas, enquanto indivíduos. Eu acho que assim, eu entendo que é muito difícil, e isso me lembra uma coisa muito que o Einstein falava, né? Aquela frase descontextualizada, mas que faz bastante sentido. Né? Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Quando você tem acesso a uma verdade que te rompe, você não cabe mais. E eu entendo que as pessoas tentem ignorar essas verdades que vão promover rupturas, porque você não vai mais conseguir ficar quieto depois que você perceber que as coisas estão erradas. Mas ao mesmo tempo, eu não vejo nada difícil, nada impossível da gente começar a agir em prol de. E assim não é em prol do outro, é em prol de si. Só que a gente precisa parar de pensar que se a nossa própria identidade ela só existe na relação com o outro, por que a nossa demanda vai existir solitária e ter que se desenvolver singular, plena e absoluta? Não, ela também se constrói numa estrutura social de outras demandas. E as outras demandas, se a gente construir
um diálogo entre essas nossas demandas, além da gente pontuar as singularidades dela, a gente consegue alinhar a necessidade que a gente tem de que todas elas sejam resolvidas. E boa parte delas pode ser resolvida de uma forma ampla, que daí abre margem a pequenas especificidades. Porque eu não acredito que a gente tenha que lutar uma coisa de cada vez. Porque isso é uma negociação extremamente cis-heteronormativa. Olha, você só tem direito a fazer um pedido por vez, tá? Daí a gente discute ele, tá? Primeiro vamos ver se vocês têm direito de casar. Depois a gente vê se vocês têm direito de adotar. Daí a gente vai ver se vocês têm direito de ter nome. Não. Depois a gente vai ver se vocês têm direito de ter saúde. Não. Por quê? Não tem uma coisa que seja mais importante que a outra. Todas as coisas são importantes. Todas as nossas demandas são importantes. O que a gente precisa? Ao invés de a gente ter uma frente única, focal, vamos abrir. Os movimentos sociais estão se mexendo, as pessoas estão se mexendo. Eu acho que o nosso conceito de comunidade, eu conversava isso com uma amiga minha, ele se parece muito com o conceito da comunidade negra, da estrutura Harlem, sabe? Da estrutura de, olha, a nossa pauta identitária consiste em fortalecer e consumir todos nós que aqui estamos, porque a gente não cresce sozinho. Porque uma pessoa trans dirigindo uma Mercedes pode ser uma coisa muito sensacional, mas toda a população LGBT tendo a capacidade de dialogar nesse mesmo nível é mais importante. E até essa pessoa dirigindo a Mercedes sabe. E quando ela chega lá, e eu penso muito isso por mim, porque eu tenho 46 anos e tenho a vantagem, e é uma vantagem, de ter transicionado tarde, de poder ter feito N coisas que ninguém nunca questionou, que ninguém... questionaram, mas daquele jeito, né? Tipo, super competente, apesar de ser lésbico. Né? E que era um absurdo, porque afinal de contas, eu sempre me vestia assim. Então, assim, poxa, é lésbica, mas não precisa ser assim, né? Por enquanto, sim, depois eu resolvo. Eu tenho uma vantagem, eu tenho uma posição social confortável. Poxa, eu tenho 3 faculdades, eu tenho 2 escritórios, eu tenho uma vida autônoma. Então eu tenho uma responsabilidade social para com os meus. E os meus não são tipo as pessoas de olho verde e barba ruiva. Os meus é a comunidade LGBT, a população trans. Eu tenho sim que conversar com os meninos trans que têm 16 anos e estão com medo porque não conseguem usar o nome social na escola e eles não sabem o que fazer. Eu tenho que conversar com os meninos de 18 anos porque eles foram no posto de saúde e disseram que não existe esse negócio de processo transexualizador. Eu tenho que conversar com eles para explicar para eles como é que eles têm que fazer para poder fazer a mudança de prenome, de gênero na documentação. E que não é só no cartório, que depois eles têm que mudar todos os documentos, que eles têm que fazer a junta militar. Isso é uma obrigação minha. Eu entendo isso como minha obrigação para esse coletivo. E é muito legal, porque quando a gente conversa entre a gente no WhatsApp, nos grupos de Facebook, isso vai se desdobrando. À medida que cada um vai adquirindo informação, ele vai se reproduzindo e eles vão trazendo as demandas. Olha, fulano não consegue, não tem hormônio na cidade dele, não tem isso não sei aonde. Como é que a gente vai fazer? Por que a gente não pode fazer isso enquanto um universo de pessoas LGBTs que percebe que existem dificuldades? Que não sejam as suas. Mas não dá pra você fazer de conta que não tá sendo. A gente é uma estatística e é horrível, porque a gente é o quê? Sei lá, 12% da população? Deve ser por aí. Então, 12% da população, e a gente se comporta como se a gente não tivesse 12% dos direitos de demandar. Imagina que legal se a gente chegasse com uma pauta gigantesca e dissesse, olha, nós temos uma pauta gigantesca de direitos humanos e a gente precisa resolver. Porque nós temos esse direito constitucional. E o Estado não precisa ser processado por isso, mas vai ser se a gente não conseguir dialogar sobre isso. Perfeito. E uma das coisas que eu vejo em relação ao Estado é que a função dele não é legislar sobre corpos, nada desse gênero, mas é criar inovação jurídica para que o quesito civil
acompanhe as transformações da sociedade. Então, na minha percepção, não cabe ao Estado legislar se alguém pode mudar de nome ou não. Não, cabe ao Estado desenvolver inovação jurídica para as pessoas que precisam mudar de nome, mudem de nome. Isso, exato. O Estado não tem que ficar dizendo quem pode ou não pode. O Estado tem que estruturar como deve ser feito. O Estado não tem que dizer que banheiro eu posso usar. Ele tem que garantir que eu uso o banheiro. Ele tem que garantir que ninguém me proíba de fazer. Por isso que quando vem essa equiparação dos crimes de ódio contra a população LGBT à lei do racismo, até que se crie uma lei pertinente, específica, tem muito exatamente disso, de se observar naquela lei, porque quando você lê aquela lei, inclusive a parte da SWAT, que é sempre lida, eu acho importantíssimo, quando você lê aquela lei, o que você percebe você não pode restringir o direito de uma pessoa a ser quem é e de acessar todos os serviços que ela tem o direito de acessar, porque você acha que a pele dela não serve. Porque é disso que se trata a lei do racismo. Sim. E por isso que ela se equipara tanto aos crimes de ódio contra a população LGBT, porque a gente precisa de alguém, eu preciso de uma lei que diga, olha, eu tenho o direito de usar o banheiro, independente da lei que você criou na sua cidade, dizendo que eu não posso usar o banheiro que eu quero usar. Porque você nem vai perceber que eu estou usando o banheiro que você não deixa. Você não vai perceber. E aí? Se eu saio e digo, usei o banheiro que você não deixa, vai fazer o quê? Vai me multar? Você não tem o direito constitucional de fazer isso. E o pior, você não tem o direito ético e muito menos moral de fazer isso com uma pessoa. De dizer se ela tem ou não tem o direito de ser ela mesma. Sendo que esse direito de ser ela mesma, não desrespeita a existência dos outros. Entende? E essa é uma discussão que, se a gente não fizer enquanto comunidade, se a gente não parar para ficar tentando impor o manual de o gay certo, e o trans certo, e a lésbica certa, e o bissexual, é muito triste esse negócio de bissexual, porque a galera sofre pra caramba, velho. Sério. Esse negócio de que é uma fase, ou tipo, nossa, você tá namorando um cara há muito tempo, então você não é mais bi, né? Vamos caçar a sua carteirinha, olha, pega alguém de outro gênero, senão... A gente fez um especial no Jornadas com a Júlia Castro, que ela é do podcast Juris de O Quê? Que ela é uma mulher bissexual. E daí ela narrando sobre a experiência dela de eu enquanto homem gay cresci tendo certeza de que eu sou gay. Então eu só tive que lidar com todas as questões das pessoas à minha volta em relação a quem eu era. E ela narrando que ela sentiu atração pela primeira vez por alguém do mesmo sexo aos 19 anos. E daí você viveu a sua vida inteira como sendo heterossexual. E chegou um ponto... Não, pera, não sou mais. Como assim? Oi? Pra onde foi tudo? Todos os referenciais que você tinha como certos desabam e você tem que recomeçar a construir e se descobrir novamente. E é uma coisa que ela me trouxe aqui, os bissexuais acontecem muito mais tarde na vida. Lá pro final da adolescência, início daquela fase adulta dos 20 e poucos anos. É um processo de mudança muito significativo. Daí o pessoal traz essa coisa não, bissexual é uma fase. Não, é bi de biscoito. Não, bissexuais não sofrem discriminação. Promiscuidade associada à bissexualidade é sensacional. Exato. E assim, nós enquanto homens, a gente tem a questão da performance masculina ou feminina que nós somos chamados o tempo todo a apresentar. Mas as pessoas bissexuais não tem um estereótipo de bissexual, a não ser esse estereótipo totalmente hipersexualizado da mulher bissexual. Da mulher bissexual do filme pornô, né? Vamos combinar, né? Exato. Daquela fantasia erótica A3 que só tem um cara. Exato. Então, assim, eu vejo que nós precisamos perceber, e é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas ainda não caiu a ficha, que quando a gente tá conversando sobre ser gay, sobre ser lésbica, sobre ser bi, sobre ser trans, a gente tá falando sobre
o direito de nós sermos quem nós somos. E não tem distinção entre o meu direito de ser um homem gay, do seu direito de ser um homem trans, do direito da Júlia ser uma mulher bissexual, ou da Clarice, que é com quem eu conversei no episódio sobre lésbicas, de ser uma mulher lésbica. E isso tudo é do direito fundamental. Eu percebo que é um dos direitos mais fundamentais que nós temos de sermos reconhecidos enquanto indivíduos. Isso faz parte. É essencial que você seja respeitado como quem você é. Independente de você, se você é afim ou não do fulano, de ciclano, de beltrano. A sua existência enquanto pessoa gay independe se você é um gay que gosta do beltrano, que não gosta de você, ou do ciclano, que gosta de você. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. E o fato de você ser quem você é não faz com que o ciclano e o beltrano te desrespeitem, porque no momento eles podem se sentir ameaçados pelo seu desejo, pelo seu afeto. Gente, tá, e daí? Você nunca foi afim de alguém que não te quis? Né? Bem-vindo da vida. Nossa, tá bom, então tá, desculpa, foi triste. Putz, próximo. Faz parte da existência. Agora, restringir a liberdade de existir do outro porque você tem medo que o outro se vire pra você é patético, né? Olha, tipo, não quero trabalhar com ele porque ele vai dar em cima de mim. E se ele não der, você vai chorar? Se ele não der, você vai pedir um vale? Assim? Se ele não der, você vai achar que você é feio? E aí isso acontece dentro da nossa comunidade. Dentro da nossa comunidade a gente vê muito essa discussão do desrespeito à existência do outro, porque eu tenho medo que o outro se vire pra mim. Diga não. Não quero, obrigado. Cara, você não é obrigado. Não existe essa hipersexualização que existe na nossa cabeça, né? Se todo mundo, e essa fantasia mítica da comunidade LGBT que passa um rodo em todo mundo. Tá todo mundo transando o tempo todo. Nossa senhora, isso aqui é uma selvageria. Como é que a gente consegue discutir direito se a gente transa tanto assim? Oi, tudo bem? Ei, a vida é um dark room. Não é possível, cara. Não é. Sabe, a gente reproduz esse preconceito da hipersexualização dentro do nosso grupo. Sim. Mas o cara é afim de você? Beleza, não, obrigado. Você não precisa ficar bravo com isso. Beleza, tranquilo. Essa questão, a identidade do outro. Uma das coisas mais bizarras, uma coisa muito engraçada que eu escuto. E esse nosso amigo, o Márcio, é um dos que mais diz isso. Depois que eu fiz a transição, porque eu sempre gostei mais de mulheres, né? Aí depois que eu fiz a transição, eu comecei a ouvir uma coisa que assim, eu vivia dizendo e agora que eu escuto eu fico muito frustrado. Eu saio hétero, né? E aí eu tive que me dar conta dessa questão, né? Tipo, eu sou um sujeito hétero. Gente, que coisa, não? E eu sempre critiquei, agora eu tenho que dizer que nunca critiquei. Porque a nossa identidade faz parte da existência e da relação com o outro. Então, se deparar com essa mudança assim, né, para quem passou a vida dentro da comunidade LGBT de tudo quanto é lado, agora é só a minha identidade. E aí eu digo, né, gente, mas a minha identidade e a minha orientação são obviamente LGBTs, sendo hétero ou não, porque ser um homem trans hétero não tem nada a ver com ser um homem cis hétero. Não tem nada a ver. Nada. Até porque a gente, enquanto sujeito trans, tem uma capacidade muito maior de transcender o gênero genital do que um homem cis. É só a gente parar de ser reprodutor de machismo. Sim. Uma coisa que eu vejo dessa questão eu cresci ouvindo o mito da hipersexualização e durante muito tempo eu reproduzi esse mito da hipersexualização porque é aquela coisa, nós crescemos ouvindo uma determinada coisa e acreditamos que em determinado momento da verdade até que a gente descobre que não é, né? E com essa minha jornada durante a adolescência e o início da vida adulta, existia essa cobrança da hipersexualização tanto de dentro da própria comunidade quanto de fora. Como assim você é gay e não tá pegando ninguém? Como assim você... Cara, peraí, todo gay pega tanta gente assim? Não é? Vocês têm meta, tem que bater meta, senão não ganha. Bateu a meta, não, senão perde a carteirinha. Agora, já adulto, quando eu questiono essa questão da hipersexualização, eu tava há alguns meses fazendo uma ação da
da nossa ONG e a gente estava conversando sobre sexo no primeiro encontro. E eu falo, tipo, quem se sente confortável faz, quem não se sente não faz. E essa é a regra do jogo. E daí, tudo bem, era um rapaz novinho aí, devia ter uns 17, 18 anos. Tá chegando na vida agora. Questionou ali do tipo, não, mas como assim? Você não transa no primeiro encontro? Se eu não tiver vontade, não. Não, mas... Não, você tem que transar. Como é que você fala? Não, pera, volta. Vamos voltar 10 casas aí. Gente, você tem que transar. Vamos voltar 10 casas aí. Por que eu preciso fazer isso? Qual é a necessidade? Se eu não saio com a pessoa e não rolou química naquele primeiro encontro, rolou no terceiro, no problem. Se rolou no primeiro e rolou, tá tudo bem. Uma coisa, daí isso me traz um dos questionamentos que eu percebo que as pessoas têm dificuldade em lidar com a liberdade dos outros. Porque elas criam suas próprias prisões mentais tão pequenininhas e falam, não, tipo, essa é minha regra do jogo. É a regra do jogo que me passaram, é essa caixinha aqui. E assim, todos nós vivemos dentro das nossas caixinhas. Eu tenho a minha caixinha, você tem a sua, e a gente vai tentando expandir essa caixinha para olhar o mundo com mais camadas. Mas quando você tem essa caixinha tão pequenininha, eu falei, cara, como não? Não existe esse local de eu tenho que transar porque eu sou gay no primeiro encontro. Essa relação não existe. Eu sou uma pessoa que está muito mais próxima de alguns elementos mais conservadores. Então eu não tenho eu não tenho isso como norma, porque para mim eu tenho essa liberdade. Ou sim ou não. Então, eu acho que isso é extremamente contemporâneo, transcende muito o conservadorismo. A ideia de que você tem liberdade é uma coisa é muito além do contemporâneo, futurista até, na nossa sociedade. Porque a gente tem uma dificuldade de entender a frase que a nossa liberdade vai até onde começa do outro sobre si mesmo, né? A liberdade do outro não é a sua, ela não se estrutura como você. Eu sou um dos sujeitos que mais discute que não tem nada a ver promiscuidade com hipersexualização. Promiscuidade é uma coisa, hipersexualização é outra, relacionamento monogâmico é uma coisa, relacionamento aberto é outra, não monogamia é uma outra coisa. E assim, eu não vejo a necessidade que a gente tem de ficar reproduzindo modelos para garantir normalidades, né? Do tipo, olha, eu sou uma pessoa igual a você, porque eu também tenho um casamento monogâmico e a gente tem essa hipoteca aqui, financiou o carro e essas coisas. Não acho isso nenhuma crítica. Eu sou um sujeito que já pratiquei isso tudo. Mas eu não vejo a necessidade que isso seja uma norma dentro da comunidade LGBT. A gente ralou um dobrado para dizer, olha aqui, sociedade, a gente não precisa ficar dentro dessa caixa. Eu tenho o direito de existir fora dessa caixa. Para depois ficar criando uma caixa, tipo um anexo, sabe? Um puxadinho da caixa original e dizer, olha, a única coisa diferente que eu tenho com vocês é isso, de resto a gente é igual. Não é. Porque não é. A sua experiência de casamento não é. O seu filho, quando for para a escola, não vai passar pela mesma experiência que os outros filhos das pessoas cis heteronormativas passam. Ninguém vai passar pela experiência que você passa. Você singularmente, o seu companheiro singularmente vão passar por uma experiência que ninguém passa. Relações abertas vão passar por experiências que ninguém passa. Relações não monogâmicas, pessoas promíscuas. E isso a gente não... como diz o meme, né? Mas vocês não estão prontos para ter essa conversa. Isso é uma coisa sobre a qual a gente evita falar como se a gente partisse da premissa de que assim, olha, gente LGBT, mas é limpinho, tá? Ou não. Eu vejo muito essa dificuldade das pessoas de... Eu observo isso dentro da nossa comunidade muito pelos aplicativos. Eu acho que cada um é livre para performar aquilo que lhe é confortável e que lhe faz bem. Eu tenho dificuldade em acreditar que algumas performances são performances realmente de expressão, algumas eu vejo como essa
a absorção desse modelo de performance do século passado de masculinidade, mas ainda assim, os indivíduos são livres para performar o que bem entender. Então, tipo, se eu quero ser um gay machão, cara, tá tudo bem, tá de boa, seja um gay machão. Você só não tem o direito de encher o saco do cara que é afeminado, porque ele é afeminado, porque ele quer ser afeminado. Então, assim, é isso que eu percebo, que é tipo assim, a minha liberdade começa quando termina do outro. A liberdade do outro é ser um gay afeminado. A sua liberdade é um ser gay super masculinizado. E tá tudo certo. Tá todo mundo bem. O problema é que quando você pega essa sua liberdade, tenta sobrepor a liberdade do coleguinha. E aí eu vejo que geram esses ruídos. Sim, e isso acontece muito na nossa comunidade. A gente tenta construir uma pauta de um discurso só, né? Mas a gente não tem um discurso só. E esse é o grande barato da diferença, esse é o grande barato da diversidade. E é isso que a gente devia fomentar, inclusive na sociedade cisnormativa. Não existe um discurso só, porque não existe essa pessoa ideal, não existe esse sujeito padrão, não existe essa criatura, essa mulher, essa criança, esse homem, esse whatever padrão. Isso não existe, vocês sabem que é mentira. Então eu acho muito importante para a gente aprender a cuidar melhor das nossas pessoas LGBTs, da nossa comunidade, para a gente se construir enquanto comunidade, é aquele negócio, respeita a mina, respeita os manos, respeita as manas do jeito que eles são. Do mesmo jeito que a gente gosta, né? Tipo, eu gosto de ser respeitado, eu não gosto de ser insultado pela pessoa. Tipo, mas eu não te vejo como se você fosse um homem. Eu não perguntei, problema seu, vá no oftalmo, no neuro, lá no psiquiatra. Problema seu. Esse é um problema seu. O que a gente tem que ver? Quem a gente é e o que a gente precisa. E acho que a gente consegue uniformizar e universalizar essa fala desde que ela respeite o fundamental, que é aquilo que nos une, que são as nossas diferenças. A gente cria uma sociedade mentirosa e mítica de que todo mundo é igual, ou deveria ser, sabendo que ninguém é, sendo que a única coisa que é igual são os nossos direitos. Os nossos direitos são iguais. E o principal direito que a gente tem é de ser respeitado pela nossa existência livre. E isso parece muito comum, mas não é. Porque a nossa existência é livre, mas naquela festa de família eu queria muito que você botasse uma camisa. Aquela camisa azul, sabe? Né? Ou você podia ser um pouco mais contido, ou então, sabe? Olha, não quis convidar porque é um ambiente meio fechado, as pessoas têm uma cabeça meio retrógrada, elas podem não te entender. Sério? Você tá poupando quem? Sabe? Então a gente precisa começar a fazer esse tipo de questionamento aqui dentro. Porque às vezes a gente não acolhe gente que vem vindo, que acaba criando esse universo de estereótipo desse jovem colega que chega agora achando que para ele performar essa existência gay ele precisa ser o prêt-à-porter da promiscuidade, ele precisa ser o inovador do transei com todo mundo e foi maravilhoso e tal. Pode ser muito super maravilhoso e de repente pode não ser a vibe dele e talvez ele possa se machucar muito tentando descobrir. Perfeito. Né? Porque... eu vejo que a gente tem que legitimar a diferença. A gente fala muito sobre diversidade dentro da nossa comunidade, mas é uma diversidade igual. É uma diversidade xerocada ali, todo mundo segue o mesmo código de regras, ou você vai ser diverso em outro lugar. Dentro da nossa comunidade de diversidade, a diversidade é assim. E isso traz essas performances que são descoladas da realidade do indivíduo. Isso coloca na necessidade de performar alguma coisa que se espera dele. E eu sinto muito, mas afasta o indivíduo dos movimentos sociais. Sim. Eu, sinceramente, briguei com os movimentos sociais LGBTs lá na adolescência, e eu só me reaproximei do movimento LGBT agora por causa do Márcio, que me arrastou pra vai com a proposta de voluntariado, porque senão eu ia continuar fugindo de viado feito o diabo da cruz. Porque eu, enquanto gay liberal, sou lido como gay de esquerda, como gay de direita. E eu, enquanto gay liberal, sou lido como gay de direita. Sim.
são aquela coisa, são universos totalmente diferentes, mas eu sou lido dessa forma, e isso gerava muito atrito para promover conversas com a comunidade. Não havia espaços para dialogar a partir de uma outra premissa filosófica. E isso foi me afastando dos movimentos LGBTs, porque você não tem espaço para performar quem você é, você precisa seguir a cartilha, e você não tem espaço para diversidade de ideias. Eu percebo que a pauta ela foi sequestrada por correntes filosóficas específicas, e que você vem com novas correntes filosóficas, você não está sendo gay direito. Então eu acho que assim, eu saí de perto dos movimentos sociais na década de 90, tá? Então foi no século passado, e voltei agora porque eu estava trabalhando com políticas públicas, sabe? Eu sou um cara que é entrão, sabe? Eu te entendo também. Eu estava na comissão da LGBT da Sejuf, faço parte voluntária, né? Porque eu queria ir, porque eu queria ver o que estavam discutindo, porque eu queria participar das discussões, porque eu converso com homens trans e transmasculinos do país inteiro, e eles têm um monte de demanda, e eu queria saber como é que a gente pode resolver, pelo menos no estado do Paraná. Eu era vinculado a alguma coisa? Nada. Eu só conheci algumas pessoas, e daí eu vou por aqui, eu vou por ali. Esse ano eu resolvi voltar, né? E agora estou trabalhando lá com a Aliança LGBT, sou coordenador da área de homens trans e transmasculinos, né, na parte nacional, para a gente tentar construir exatamente isso, essa linguagem complexa, porque é uma linguagem complexa. Sim, perfeito. Das nossas diferenças sobre a necessidade das nossas igualdades. Porque é disso que se trata. E na minha opinião, e isso é a minha opinião, a minha perspectiva, é disso que se trata a necessidade de construção de comunidade. É a garantia das nossas diferenças e das nossas igualdades, porque é disso que se trata a lei. E é disso que tem que se tratar todo o universo do arcabouço da lei, em todos os aspectos, no econômico, no educacional, no social, no da saúde. Eu preciso garantir que as nossas diferenças sejam respeitadas, tais como as nossas demandas, que são as nossas igualdades, que são os nossos direitos. Mas para isso a gente precisa conversar, né? E eu percebi que eu preciso começar a conversar com cada vez mais gente. Porque não adianta conversar só com um grupo, eu preciso conversar com todos os grupos. E eu percebi que existe uma coisa que os movimentos organizados nos dão, que é uma visibilidade, que faz com que a gente comece a ter acesso a camadas que a gente não tem. O Mães pela Diversidade me levou a conversar com pessoas trans nas escolas. O Mães pela Diversidade aqui no Paraná, na época da Marise Félix, ela me levava para cá e para lá, e tudo quanto era escola, para falar sobre a existência de pessoas trans, e aí eu conheci pessoas trans na escola. E eu não tinha conhecido ainda. Isso foi muito sensacional para mim. Poder conversar e ouvir as demandas e as necessidades, tentar discutir como a gente pode resolver. E acho que esse nosso polimento da diferença, de respeitar o sujeitinho, de respeitar o coleguinha, porque ele é assim, porque ele é assado, porque ele é isso, porque ele é aquilo, é o mínimo de coerência filosófica e existencial que a gente pode ter, porque não é isso que a gente demanda. Eu quero ser respeitado por quem eu sou. Bom, vou respeitar por quem ele é. Não, mas ele está sendo assim errado. E você está sendo assim certo, então. Não faz sentido. Né? Não faz. Eu não preciso criar uma norma em cima da norma. Eu preciso estourar essa norma. Essa norma não pode existir. Eu não posso ter uma norma social que impeça as pessoas de existirem, de serem felizes. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Era pra gente estar discutindo que tipo de automóvel voador a gente tem. E não se eu tenho o direito de usar o banheiro. Não é? Cara, perfeito. Eu acho que a gente precisa conseguir avançar as conversas para que a gente, dentro da nossa comunidade, nem falando com pessoas héteros, mas dentro da nossa própria comunidade, para nós aprendermos a lidarmos com as diferenças, tanto filosóficas, sociológicas, políticas e de performance de gênero. De eu poder performar A, poder performar B,
E tá tudo bem a minha performance, porque ela é minha performance, não tem nada a ver com a performance do coleguinha. Se o coleguinha quer performar outra coisa, tá tudo bem também. E trazer isso para esse local de, ok, tá tudo bem, vamos começar a conversar a partir daí. Quais são, de fato, as nossas necessidades? Quais são as nossas demandas enquanto comunidade? Que são esses elementos que nos unem? E conseguir superar o... Não, você tá sendo gay errado. Não, você tá sendo lésbica errado. Não, você tá sendo bissexual errado. Não, você tá sendo trans errado. Não, você tá sendo intersexo errado. Não, você tá sendo queer errado. Porque não existe esse local. E admitir que esse local não existe, e é um exercício que eu faço repetidamente, porque todos nós temos esses vícios mentais, né? A gente não precisa... Porque não, a gente cria esses espaços mais confortáveis na nossa mente e começa a operar a partir dali. E é importante a gente lembrar que esses locais não existem. Não existe o ser gay certo. E eu percebo que a nossa comunidade ela pode abrir um precedente para a gente conseguir lidar com as questões de uma forma muito mais saudável. Que a gente questiona o status quo dessa performance sexual. Então, se a gente aprender a lidar com isso, a gente cria um precedente muito positivo para todo mundo. De quebrar a caixinha que é ser homem, quebrar a caixinha do que é ser mulher, e quebrando todas essas caixinhas e entender que a gente pode performar qualquer coisa. Eu posso ser uma mulher heterossexual e performar X, eu posso ser um homem heterossexual e performar Y, e isso não tem nada a ver com a minha sexualidade. Isso. Às vezes a gente está falando sobre hobby, sobre coisas que você gosta de fazer, que você deixa de fazer, ou você tem interesse, mas nunca vai atrás, porque não faz parte da sua performance de gênero. Exato. Então, eu acho importante a gente estourar essas caixinhas, essas regras, esses limites que a gente criou, para que a gente possa viver com liberdade. Sim. Gente, não é possível que as pessoas não estejam percebendo que quando eu digo que você está sendo um gay errado, o que eu estou fazendo é exatamente o que fazem comigo quando me dizem que eu sou uma pessoa errada. É o que acontece. Todo mundo diz que a comunidade LGBT está sendo gente errada, e a gente ainda fica discutindo aqui entre a gente quem está sendo mais gente ou menos gente. Gente, sério? Eu quero que a definição de gente se exploda. A definição de gente cabe todo mundo e mais alguém. Cada um que for feliz, sem desrespeitar o outro, é gente e acabou. E outra, se a pessoa não está conseguindo ser feliz, vamos dar uma ajuda, né? Vamos. A gente reclama muito que ninguém escuta, mas, cara, você já experimentou? Né? O Jornadas está sendo esse meu exercício de escuta, porque nesses 5 episódios, o que eu aprendi e entendi de perspectiva de mundo, cara, foi assim, 10 anos vividos em 5 episódios. Cara, imagina, deve ter sido assim. Tá sendo impressionante. E assim, conversar com outro gay sobre a história dele, que foi totalmente diferente da minha, já foi entender muito ponto de partida. Conversar com uma mulher lésbica, ok, vamos falar sobre ser lésbica, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu fiquei embasbacado. E a gente foi para locais da conversa que eu conversar com uma mulher bissexual, que eu também nunca tinha feito. Fui para locais conversar com um homem transexual. Fui para locais porque são espaços que não falam da minha vivência, falam da vivência de outra pessoa. Então eu preciso que alguém pegue na minha mão e me leve até lá e fale, ó, é assim, assim, sabe? E eu trago tudo de volta para mim e falo, ok, isso pode me ajudar a ampliar a minha visão de mundo e ver esse mundo com mais camadas. A gente tá há bastante tempo já trocando figurinhas, tá uma conversa maravilhosa, mas a gente vai ter que ir encaminhando para o encerramento. Mas eu espero que você participe de outros episódios de Jornadas para falar sobre masculinidade. É um episódio que eu tô preparando, que acho muito importante a gente falar sobre uma masculinidade mais positiva, mais libertadora do modelo que a gente tem.
Sim. E no final de cada um dos programas a gente tem o nosso quadro Dica da Semana, onde a gente indica para os ouvintes algum livro, série, filme, música, peça de teatro, perfil de rede social que esteja sendo relevante ou interessante de alguma forma. Quais são as tuas indicações aí pra galera? Cara, eu vou indicar o Jean Paul Preciado, né? A Beatriz Preciado, Paul Beatriz Preciado, que é um filósofo trans espanhol. E um dos seus primeiros livros é o Manifesto Contrasexual. Eu acho muito bacana, ele dá uma quebrada no raciocínio, ele dá uma desmontada em algumas estruturas de pensamento que a gente tem naturalizadas como se fossem orgânicas, e na verdade são pensamentos, construções sociais. De orgânico não tem nada. E tem um livrinho pequenininho, difícil pra caramba, que é da Spivak, que é Pode o Subalterno Falar, que é um livro que fala sobre o cuidado que a gente tem que ter quando está falando sobre a fala do outro. E ele fala sobre a questão de pesquisadores, mas eu vejo isso muito no movimento social, em que eu tenho que tomar cuidado quando eu falo sobre o que o outro quer, sobre o que o outro precisa, porque às vezes eu posso estar falando sobre o que eu acho que ele deveria precisar e deveria querer. E filme, tem um filme que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, que parece absolutamente nada profundo, mas eu acho que ele é uma crítica aos modelos e às estruturas de gênero, que é espetacular, que se chama, acho que, Mulheres Perfeitas, com a Nicole Kidman, que é um filme que fala sobre performar e os perigos de estrutura de você performar e definir, restringir a existência do outro a uma determinada performance. E inclui lá também a performance do gay saudável, do gay positivo, permitido, né? Eu acho que essas três indicações são legais para as pessoas. E se quiserem um começo, assim, que é uma reflexão mais didática, tem o livro do Didier Ribon, que é o biógrafo do Foucault, que se chama Reflexões sobre a Questão Gay, que eu acho muito bacana. Ele apresenta a identidade de si, a busca do gueto, de um jeito muito legal, assim, de um jeito muito claro, muito fácil de ler e de pensar, e eles suscitam as questões bacanas. Eu acho que isso seria legal, assim, para dar uma começada. Pessoal, eu vou colocar os links dessas indicações todas na descrição do episódio, tá? E a minha dica da semana vai ser uma série que eu maratonei no final de semana, que é o Midnight Gospel. É uma série do mesmo criador de Hora da Aventura. E essa série ela foi construída e inspirada em cima de um podcast, de um programa de entrevistas que um dos autores da série tinha. E eles pegaram aquelas entrevistas e transformaram em animação. Levou 7 anos para essa animação ficar pronta. E foi um trabalho primoroso. No primeiro episódio é uma entrevista no desenho a gente tem um personagem que a gente pode entender como sendo um personagem humano, né? Eu pelo menos faço essa leitura, e ele visita universos paralelos que estão próximos do seu colapso e entrevista as pessoas sobre os mais diversos gêneros. No primeiro episódio eles falam sobre a questão da liberação das drogas, e é um presidente dos Estados Unidos no meio de um apocalipse zumbi. É maravilhoso, e ele suscita discussões e conversas que são bem interessantes e bem profundas. Então fica essa dica, assistam o Midnight Gospel e depois comentem lá no Instagram o que vocês acharam, porque eu achei espetacular. Eu também não conhecia e vou assistir também agora. Assista, é maravilhoso. Sinceramente, uma das melhores animações que eu vi. E eu sou doido das animações. E, cara, é estupendo. Tem na Netflix, na verdade é da Netflix. Então, Fábio, gratidão por ter participado de Jornadas. A nossa proposta de Jornadas é exatamente essa, de compartilhar histórias, pontos de vista e informações respaldadas em pesquisas científicas para a gente poder complexificar a conversa e humanizar pessoas. Isso e mandar as pessoas para terapia. Então, façam terapia. Aleluia. Então, na descrição do episódio tem sempre os links do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia
para vocês poderem encontrar profissionais que possam ajudar vocês em algum momento de necessidade. E, Fábio, faz o seu jabá. Como que as pessoas podem contactar você? O que você faz aí que as pessoas podem te contratar? Eu trabalho com contabilidade trabalhista. Meu trabalho com a militância é um trabalho todo direcionado. As pessoas podem me encontrar pelo Facebook, tá, como Fábio Algarte, pelo Instagram, Fábio Algarte, né, @FábioAlgarte, você pega direitinho, e podem falar comigo pelo e-mail, pelo dastrieb@gmail.com. Eu sou um sujeito que respondo relativamente rápido. Eu só não respondo rápido quando eu estou com um cliente, alguma coisa, numa reunião. Mas eu dou um retorno assim que possível. Você viu, né? Eu demorei um pouquinho, mas eu te encontrei. Eu estou disponível para conversar com quem precisar, sobre o que precisar, tá? Falo com as pessoas sem o menor problema. E se você tem um problema, se você tem uma dificuldade que é com você, que é com uma pessoa que você conhece, vem conversar comigo, vamos ver se a gente consegue dar um andamento, tá? Se a gente precisar de psicoterapia, a gente encontra, conversar com mãe, a gente conversa, procurar assistência jurídica, a gente procura, vamos dar um jeito, mas sozinho ninguém tá sozinho, tá? Pode estar em tempos de pandemia, mas nós estamos aqui e você pode contar com a gente. Perfeito. E, gente, aqui no Jornadas a gente está reunindo informações de todos os estados de onde as pessoas conseguem encontrar terapia ou gratuita ou terapia com taxa social. Aqui em Curitiba e região eu já consegui levantar essas informações, eu vou disponibilizar em breve, mas na cidade de vocês, onde vocês, se vocês puderem levantar essas informações e encaminhar para os Jornadas, eu vou criar uma página no nosso site direcionado para onde as pessoas conseguem encontrar ajuda dentro dos seus estados, ou com ONGs, ou com faculdades, que sejam taxas sociais, valores mais baixos, mais acessíveis, ou atendimento gratuito. Então, levando essas informações nas suas cidades, mandem para a gente conseguir construir esse banco de dados e disponibilizar para os ouvintes. Nossa, maravilhoso esse trabalho, parabéns, de verdade. Isso é super importante. Eu falo que eu vou levar as pessoas para terapia, nem que seja na base da pancada, mas elas vão. No começo ninguém quer, depois fica agradecido. É bem por aí esse local mesmo. Que eu realmente acredito que é importante as pessoas terem ajuda, porque a gente está falando sobre. E assim, ajuda com profissionais certificados e licenciados. Se alguém chegar para vocês e falarem que é coach quântico, que vai curar ansiedade e depressão, fuja para as montanhas e procure um profissional certificado. Se a pessoa for um coach quântico, pergunta para ele onde estão os quarks. Perfeito. Porque... então vamos encerrar aqui. Se eu entrar na conversa dos coach quânticos, eu vou mais umas 2 horas falando aqui. Não, se você não gosta, imagina eu que fiz psicologia. Eu tenho ojeriza. Então, Fábio, novamente gratidão por estar aqui com a gente nas Jornadas. Muito obrigado e, pessoal, até semana que vem. Nosso programa faz parte da iniciativa Roda de Pensadores, que tem o objetivo de promover conversas baseadas em racionalidade e empatia. Você pode conhecer outros projetos dessa iniciativa no site rodadepensadores.com.br ou pelo Facebook e Instagram @Roda de Pensadores. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Nosso programa é semanal e vai ao ar todas as segundas-feiras, sempre abordando temas sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com você para nos ajudar a levar nossa mensagem mais longe. O Jornadas do Eu é um podcast que você vive agora. Até semana que vem e gratidão a todos.